Hoje eu vou mostrar para você um trade system muito efetivo, com índice de acerto que pode superar até os 80%. Esse sistema ele usa um padrão já conhecido aí pela maioria de vocês, eu tenho certeza, mas quase ninguém fala sobre alguns detalhes importantes que a gente deve levar em conta para operar esse sistema. Então, se você se interessou pelo conteúdo, está curioso, está querendo aprender um pouquinho mais sobre trade systems e análise técnica, aproveite e dá aquela alavancada no like, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? O primeiro ponto importante a ser dito é que esse sistema aqui é apenas uma ideia que eu estou passando para você e que, portanto, você pode alterá-lo como quiser, tá? De acordo com o perfil de cada um, é claro. Também é importante mencionar que ele funciona tanto para ações quanto para cripto, forex, funciona para swing trade, para day trade, para position, enfim, ele é um sistema bastante democrático e vai funcionar para grande parte dos ativos. Primeiramente, a gente vai utilizar uma média mais ou menos lenta, tá? Ou seja, ela não pode ser uma média tão curta como 5 períodos, por exemplo, e nem uma média tão longa como a de 200 períodos. Eu vou pegar aqui no exemplo uma média de 50 períodos, tá? Eu quero uma média intermediária justamente para ela me ajudar a observar de forma mais objetiva a direção da tendência secundária. Então, por ela, eu vou ver se a tendência secundária é de alta, é de baixa ou mesmo lateral, tá? Vou pegar aqui a média, então, vamos inserir uma média de 50 períodos. Ela pode ser média aritmética, média simples mesmo, tá? Deixa eu mudar a cor dela aqui, ó. Deixar aritmética. Deixa eu mudar a cor dela só para vocês enxergarem melhor. Primeiro passo, então, média de 50 períodos. Depois disso, uma vez definida a tendência, né, ou seja, média inclinada para cima, tendência de alta, média inclinada para baixo, tendência de baixa. Lembra que não é candle para cima ou abaixo da média, é a inclinação da média, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós temos os candles trabalhando acima da média, mas a tendência ainda é de baixa, porque a média está apontando para baixo, tá? Então, isso é muito importante de vocês ficarem atentos. Depois disso, né, uma vez que a tendência foi definida, eu vou procurar um famoso padrão de candle, que é o famoso padrão de engolfo. Ah, mas Rodrigo, esse padrão aí eu já conheço. Você vai falar de engolfo de novo? Tá aí um monte de vídeo falando de engolfo. Calma, pequeno gafanhoto, calma. Durante esse vídeo eu vou trazer algumas dicas e informações para você que muito provavelmente você não vai conhecer, tá? Porque a gente não ouve e não vê e não lê isso daí em todos os lugares. Então, vamos lá. Só para refrescar a memória para quem já sabe e para quem não sabe, passar a saber o que é um padrão de engolfo, né? O padrão de engolfo é um padrão que envolve dois candles em um gráfico de preços. O primeiro candle, ele é formado, por exemplo, eu vou deixar ele de amarelo aqui, porque não importa se ele é de alta ou de baixa, tá? Nós temos aqui um primeiro candle, beleza? Vamos colocar a sombra dele aqui, uma sombrinha para cima. Se ele tem sombra, se ele não tem, não importa, tá? Aqui eu vou colocar só uma sombra superior aqui, e ele está em amarelo justamente porque não importa a cor. O outro candle, ele vai ter que engolfar, ou seja, ele tem que cobrir totalmente o candle anterior. Isso é o que a gente vê na análise técnica clássica, tá? Nos livros de análise clássica. E aí ele tem que engolfar, o corpo dele tem que cobrir todo o candle anterior, beleza? Isso daqui é o padrão de engolfo. Esse é o candle engolfador, vamos dizer assim, e esse candle anterior aqui é o candle engolfado, tá? Então, o candle engolfador, ele engole o candle anterior, e isso pode indicar aí alguma mudança de tendência, alguma mudança na força dominante do mercado. Se o candle engolfador aqui é um candle de alta, isso significa que muito provavelmente a tendência vai ser de alta. Se o candle engolfador aqui é de baixa, isso muito provavelmente significa que a tendência
vai ser de baixa. O próximo movimento, tá? Melhor dizendo, vai ser de baixa. Lembrando que o candle engolfador deve engolir o candle engolfado, né, inteiramente, tá? Isso, como eu disse, é o que diz a literatura clássica, mas, como na prática a teoria é outra, eu também costumo entender como engolfo, mesmo que o candle fique um pedacinho para fora, o candle engolfado fique um pedacinho para fora, tá? Olha só, pessoal, achei aqui, ó, no gráfico semanal, GGBR4, ó, esse candle aqui, ele é um candle de engolfo, tá? Desconsidera a média móvel por enquanto, beleza? Estamos só vendo agora, a gente já viu a média, agora nós só estamos vendo o padrão, depois nós vamos juntar isso daí. Esse daqui é um padrão de engolfo, a gente tem um candlezinho pequeno aqui, e esse candle, tá? É o que eu falei, ó, mesmo que o corpo dele não está acima da máxima do candle anterior, mas ele está muito maior do que o candle anterior. Ele engolfou o candle anterior. Depois disso, o movimento foi de queda, beleza? Esse daí, então, é um padrão de engolfo, beleza? Só para vocês entenderem direitinho. Deixa eu procurar outro padrão aqui. Esse outro padrão aqui, ó, é um outro engolfo, tá vendo? Máxima e mínima dele cobrem a máxima e mínima do candle anterior, tá? Alguns, como eu falei, alguns da literatura clássica, eles vão falar que isso não é engolfo porque o corpo não está cobrindo a máxima e mínima do candle anterior, que o corpo deveria cobrir. Eu não entendo muito dessa forma, tanto é que, olha só, mesmo o corpo não cobrindo aqui, o movimento seguinte foi um belíssimo movimento de alta, tá? Existem dois tipos de engolfo, na verdade. Aí você vai me falar, é claro, Rodrigo, existe o engolfo de baixo e o engolfo de alta. Não, não é isso que eu quero dizer. Existem dois tipos, existe o engolfo simples e o engolfo complexo. O simples é esse engolfo que a gente acabou de ver, beleza? Já o complexo, o engolfo complexo, é aquele que a gente tem que fazer um exercício de agrupamento de candles para que ocorra o engolfo, tá? Como assim, Rodrigo? A gente tem que juntar vários candles consecutivos para ocorrer o engolfo. Aqui nós temos um exemplo de engolfo complexo. Eu vou até dar zoom aqui para vocês verem melhor. Olha aqui que interessante, né? A gente tem aqui um movimentozinho de alta, beleza? Esse candle é um candle de baixa, mas ele ainda foi de alta, vamos dizer assim, teve uma variação positiva do preço, tá? Depois desse candle aí, que forma tipo um martelinho, a gente tem um outro candle aqui. É um engolfo? Não é um engolfo, né? Ele tem a máxima aqui maior do que a máxima anterior, mas ele fechou aqui muito distante da mínima. Só que depois desse candle, a gente tem esse próximo candle aqui, tá? Se a gente fizer a junção desses candles, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter um candle só. Opa, peraí. Deixa eu pintar aqui para vocês, ó. Se a gente fizer a junção desses dois candles, a gente vai ter basicamente um candle desse tamanho, com a máxima aqui e a mínima aqui. Esse candle desse tamanho superou, ele está engolfando esse candle anterior? Sim, ele está engolfando esse candle anterior. Isso é um candle de engolfo complexo, tá? A gente já faz um agrupamento de candles e aí com esse agrupamento de candles, eles têm que ser da mesma cor e consecutivos, né? Ocorre o engolfo complexo, tá? Isso por quê? Porque, na verdade, o mercado, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma sucessão de eventos contínuos de compra e venda. Ele só é dividido em candles porque uma vez a gente quis, o homem, né, ele quis uma vez dividir o mercado em candles. Então, quando eu opero, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, na verdade eu estou operando um mercado contínuo. E a divisão só ocorre porque eu escolhi os 5 minutos como uma forma de visualização. Da mesma forma, quem opera um gráfico de 15 minutos é o mesmo mercado, contínuo, só que eu escolhi operá-lo e dividi-lo pelo mercado de 15 minutos. Para ficar mais fácil de entender, imagina que o mercado é uma longa e interminável história, tá? É tipo a trilogia do filme do Senhor dos Anéis, uma longa história.
Como a história é muito longa, eu, por qualquer razão, decido que vou assistir O Senhor dos Anéis só 15 minutos por dia. Então, deu 15 minutos, eu paro de assistir, depois, no dia seguinte, eu começo de novo, assisto mais 15 minutos, paro, depois no dia seguinte, mais 15 minutos, paro. É basicamente isso que a gente faz quando a gente divide uma história única em diversas unidades de tempo, ou em candles, como no caso aqui. Por isso que é importante também a gente saber agrupar esses candles, porque assim a gente consegue visualizar melhor a história como um todo e não só, por exemplo, um pedacinho da batalha do filme. Essa questão de junção de candles e de relativização de tempo no mercado, ela pode ser tema para outro vídeo. Inclusive, se você acha esse tema interessante, quer que eu fale mais sobre isso, já coloca aqui nos comentários. E aí, se vocês quiserem, eu posso preparar um vídeo específico para isso, tá? Mas enfim, vamos para a nossa estratégia. Só para a gente recapitular, então, nós temos o engolfo simples e o engolfo complexo, beleza? Muito bem. Ah, um outro dado interessante para você é que se você operar só o engolfo, sem mais nenhum filtro, sem média, sem nenhum indicador, sem nenhum critério, tá? Deu engolfo de alta, você compra, deu engolfo de baixa, você vende. Você vai ter aí um índice de acerto, em média, claro que varia de papel para papel, tá? Mas em média de aproximadamente 79% no caso de engolfo de baixa e de 63% no caso de engolfo de alta, beleza? Isso não quer dizer que você vai ter gain na estratégia. O que eu quero dizer é o seguinte, que no caso de engolfo de baixa, em 79% das vezes, o mercado cai pelo menos um pouco e para depois subir. No caso de engolfo de alta, o mercado em 63% das vezes sobe pelo menos um pouco e depois volta a cair. Só que a gente pode melhorar esse índice e é agora que a gente vai montar a estratégia em si, tá? Então, o primeiro passo é pegar a média lá do começo do vídeo, média de 50, que eu já coloquei, já plotei aqui no gráfico para vocês, tá? Se você não gosta da média de 50, você pode usar a média que você preferir, só toma cuidado para não ser uma média nem muito rápida e nem muito lenta, beleza? Depois, eu vou aguardar a realização de um pullback, por exemplo aqui, olha só que interessante, tendência de alta, tá bom? Tendência de alta, eu vou aguardar a realização de um pullback. Aqui nós temos um pullback, olha só, a gente veio numa tendência de alta, temos aqui um pullback. Depois disso, depois dessa correção do movimento, a média de 50 ela continua apontando para cima, né? Ou seja, a tendência continua assim de alta. E aí, a partir desse momento, eu já coloco o Gerdau, por exemplo, o ativo que eu estou acompanhando no radar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a formação de um engolfo, seja ele simples ou complexo, tá? Mas tem que ser obrigatoriamente um engolfo a favor da tendência. Eu vou esperar que esse engolfo seja formado, tá? Formou o engolfo, agora sim eu vou posicionar minha ordem, tá? Mas antes de explicar direitinho como é que vai ser a minha entrada, a minha saída, a minha condução no trade, eu vou falar para vocês que para facilitar a vida de todo mundo, eu criei uma regrinha de coloração aqui já para engolfo simples. E se você quiser, eu vou inserir ela aqui e olha que belezinha. Engolfo em tendência de alta, ele vai pintar de amarelo. Engolfo em tendência de baixa, ele vai pintar de fúcsia, beleza? Aí fica bem mais fácil da gente ver o engolfo, né? Essa regrinha de coloração vai estar disponível gratuitamente, é só você entrar aí no nosso grupo no Telegram, tá? Não é obrigatório ficar. Você quer entrar no grupo, baixar a regra e cair fora, fique à vontade. Tá aí para quem quiser. Beleza? Bom, formou o engolfo, eu vou marcar a minha entrada e a minha saída. A minha entrada ela vai ser na ruptura da máxima do engolfo. Então, no caso aqui da Gerdau, por exemplo, em 12,81, eu vou entrar no trade, tá? Então, eu entro aqui em 12,81. Nesse caso, o candle seguinte, ele não entrou. Ele não entrou, ele formou um inside bar, eu já desclassifico esse engolfo. Depois disso, a gente teve um outro engolfo aqui que deu entrada. Esse daqui, a entrada foi em 13,42.
Aí o que que eu faço? Eu vou pegar aqui a ferramenta de projeção de FIBO, tá? Ah, você vai usar FIBO também, Rodrigo? Não, só para a gente calcular o percentual. A entrada vai ficar em 13,42, a saída vai 13,43, desculpa, a saída vai ficar em 12,36. E aí é que vem o pulo do gato. A gente vai colocar aqui no FIBO, a gente vai dar 2 cliques e a gente vai colocar aqui níveis. A gente vai inserir outros 2 níveis de FIBO aqui. Um de 67% e vamos incluir, e um de 76, desculpa, por cento. O inverso de 67, é 6776, entendeu? A gente só trocar os números. Beleza, a gente pode até definir aqui como padrão, aplicar e muito bem. Aqui está o nosso Fibonacci. E por que que eu inseri esses 2 níveis aí de Fibo? Porque é o seguinte, como compra e venda eles têm comportamentos diferentes, né? E na compra a gente tem menos acerto do que na venda. Quando eu estou trabalhando uma compra, quando o ativo andar 67% do movimento, da amplitude do candle de engolfo, eu vou fazer uma parcial. Então, no caso aqui, ele chegou em 14,12, eu faço minha parcial. E o alvo final eu deixo lá para os 15,52, 2 vezes o tamanho do candle projetado para cima, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Beleza, aqui bateu 14,12, ótimo, fiz minha parcial. Bateu o alvo final, saiu da operação, engolfo concluído com sucesso, vamos dizer assim, né? O primeiro trade aí deu mais ou menos 5,4% e depois deu aí mais uns 15%. A gente percebe que depois disso a gente teve um outro engolfo aqui durante o trade anterior, né? Esse outro engolfo a gente pode trabalhar também simultaneamente como 2 trades distintos, tá? Então a gente vai marcar aqui a compra, não comprou nesse candle, vamos cancelar o engolfo. Tendência de alta, engolfo de alta, vamos pegar aqui, marcar máxima e mínima, projeção de Fibo, beleza. 31,36 eu compro, já bateu na semana seguinte lá no alvo em 32,11, beleza, fiz minha parcial e depois o ativo foi para o alvo. Ah, de quanto que você faz a parcial, Rodrigo? Bom, você pode fazer de 50%, mas se você for estopado no restante, você ainda sai no prejuízo. Eu recomendo que você faça aí uma parcial de 75% basicamente, e isso leve só 25% aí para o final, tá? Esse daqui é um engolfão, né? Um belo de um engolfo, e olha que beleza esse engolfo aqui, ó. Pegou a entrada em 24,74, a nossa saída estava acima aqui de 27,14, deu a parcial e vamos ver o que, que aconteceu com ele aqui. Aí deu a saída aqui do stop no restante, tá vendo? Isso por quê? Porque a Petrobras é um ativo que ele tem mais volatilidade, né? Ele está muito suscetível aí à questão de política, condições desse tipo, tá? Esse aqui deve ter dado a parcial pelo menos, aquilo que eu falei para você, ó, 76% pegou, tá vendo? Depois ele voltou. Por isso que eu falo, quando der a parcial, já sai de 75% da sua mão, você sai na parcial. O restante você deixa, porque aí se acontece esse movimento de volta, você ainda consegue sair no lucro, tá? Geralmente. Vamos ver esse daqui se a gente conseguiu sair na parcial. Esse não deu para sair na parcial, tá vendo? Aqui não entrou. Esse daqui foi um que deu até o alvo final. Olha que beleza esse engolfo aqui, ó. Tá vendo? E outra coisa, né? Que aí também vai outra dica para vocês, ó. Pegou aqui, depois pegou o alvo final. Tentem pegar engolfo que está próximo, mais próximo da média. Quanto mais afastado for o engolfo da média, maior o risco dele dar errado, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. A ideia de setup está passada. Como eu falei, é só um sistema que eu trouxe aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como funciona. Vocês podem fazer as suas adaptações, os seus testes, obviamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo sempre que possível. E não se esquece, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like e assiste esse outro vídeo aqui, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Então é isso, valeu por assistir o vídeo, até a próxima, fui!